Boa noite, Deluca, tudo bem? E aí, Ivan, tudo bem? Saudades de você. Já o Ivan não fica comigo aqui nos fins de semana, fico só eu e a minha. Mas saudade de você, Ivan. Hoje bastante assunto legal para comentar, né? Mais um dia sem Copa, mais um dia de tremedeira, sem um joguinho de Copa. Tá acabando, né? Faltam 4 jogos para acabar a Copa do Mundo, semifinais, terceiro lugar e a final da Copa domingo que vem. Mas a gente ainda tem uma semana de fórum na Copa para falar bastante sobre política e sobre futebol, né? É isso aí. Hoje, mais um dia sem Copa, porém um dia muito agitado na política nacional, né? A gente vai comentar aqui também a diplomação do presidente Lula, que hoje recebeu oficialmente seu diploma de presidente eleito, né? O último passo antes da posse, aí marcada para 1º de janeiro, né? Tivemos uns atos golpistas aí, um choro do Bolsonaro, mais uma vez, vamos comentar também. E, claro, vamos falar sobre esses últimos jogos da Copa, as expectativas. Está até na chamada no nosso programa, né? Falar um pouco sobre a Croácia, que joga a semifinal amanhã sobre a Argentina. E, para isso, a gente tem um convidado especial aqui hoje, né, Deluca? Opa, tá desligado seu microfone, Deluca. Tinha fechado que eu tinha espirrado. Vamos embarcar a nossa co-apresentadora, Ana Prestes. E aí a gente chama o nosso convidado. Aninha, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, tudo lindo aqui em Brasília. Dia feliz. Eu ontem troquei, inclusive, a avó da Ana, viu, Ivan? Uma coisa que eu nunca me perdoarei na vida. Mas aí, a Ana, por sorte, a Ana tinha um comentário aqui de quem trouxe a Ana lá de Moscou aqui para o Brasil. Mas aí a Ana, ela contou para a gente. Eu dividi um pouquinho mais para a gente dessa história super bacana que ela tem para a gente. Mas vamos embarcar o nosso convidado de honra hoje aqui do programa, o professor Macuel Coimbra, historiador, professor doutor das Universidades Estaduais do Piauí e Mato Grosso, e faz parte do grupo de estudos e pesquisas aplicadas ao futebol da Universidade Federal de Goiás. Boa noite, professor. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. Estou aí há alguns anos falando de extrema-direita, futebol, aguardando uma possibilidade de poder dialogar com vocês, escrever alguma coisa, usar o futebol, né, para explicitar, para tratar questões da extrema-direita e coisas desse tipo, a utilização que a extrema-direita faz tão bem do futebol em vários lugares do mundo, tal como a Croácia explica muito bem isso. Eu sempre digo que o futebol não explica o mundo por si só, mas o mundo não se explica sem o futebol, e espero poder contribuir com a discussão aqui com vocês. Agradecendo ao professor, lendo alguns comentários. Fique aqui com a gente, viu, gente? Vamos falar sobre bastante assunto bacana sobre futebol, sobre política, junto com os nossos professores aqui, Ana Prestes e o professor Macuel. O Black Anarchist cantando Meu Palmeiras, Meu Palmeiras. Para quem não sabe, lá no Allianz Parque, a gente canta o nacional de Palmeiras, Meu Palmeiras, Meu Palmeiras. O pessoal do Atlético Paranaense odeia, mas é assim que a gente canta. Agradecendo a Lene Farias, o André Luiz Martins, a Salete Farias falando a camisa do Palmeiras, é a camisa do Palmeiras. A Madalena Souza, a Selma de Faria também comentando aqui. Vamos falar sobre bastante coisa, começando com esse assunto da diplomação, mas vamos trazer também, a gente tem um vídeo, inclusive, dos jogadores croatas cantando uma música da extrema-direita lá na Croácia, uma coisa que a gente viu em 2018 e está vendo novamente nessa Copa, mas vamos abrir com o principal assunto do Brasil, né, Ivan, para comentar. É isso aí. Hoje a principal notícia da política nacional é a diplomação do presidente eleito Lula, né, no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Ato que marca o fim do ciclo eleitoral, né? Agora só falta a diplomação não, a posse, né, em 1º de janeiro. Então, com o diploma, ele já está apto para exercer o mandato a partir de 1º de janeiro, quando é realizada a posse. E para hoje, né, tinha muita expectativa entre os bolsonaristas de que o presidente Jair Bolsonaro, ainda presidente Jair Bolsonaro, faria alguma coisa, algum pronunciamento. Quase ex-presidente, Ivan. Quase futuro ex-presidente, né? Que ele faria alguma coisa com relação à diplomação do Lula, que ele faria algum discurso em reação a essa notícia para inflamar mais seus apoiadores. Isso não aconteceu, ele chegou a aparecer, depois a gente vai comentar também, mas não roubou a cena, né? O grande fato político do dia, de fato, foi a diplomação do presidente Lula, e essa cerimônia foi muito marcada aí por um discurso emocionado do presidente Lula, né? Ele
Ele foi às lágrimas, se emocionou quando relembrou a primeira diplomação dele, em 2002, em que ele era muito criticado na época por não ter diploma universitário. Ele diz que o primeiro diploma que ele recebeu na vida foi justamente o de presidente da República. E além do discurso emocionado do Lula, teve um discurso muito incisivo do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, emparedando aí as pessoas que insistem em fazer esses atos golpistas, antidemocráticos e questionar o resultado das urnas, sinalizando que vai sim haver punição para quem fizer parte desses grupos antidemocráticos. A gente tem separado um vídeo de um trecho do discurso do presidente Lula, que é justamente a parte em que ele se emociona, que o De Luca postou no Twitter. Vamos dar uma assistida. Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionados por não ter diploma universitário. O diploma Só para mim que tem umas travadinhas aí, né? Acho que travou o vídeo, né? Sim. Mas deu para a gente comprar Deu para pegar a parte ali, né, em que ele fica com a voz embargada, né, falando lembrando essa primeira diplomação dele, né? Macuel, o que você achou aí dessa cerimônia de diplomação, esse discurso do presidente Lula? Enfim, marco importante, né? Bom, eu estava até escrevendo em off aqui para vocês, porque se tem uma fala, se tem um discurso que me pega na emoção, é justamente esse do Lula, porque eu sou basicamente a primeira pessoa alfabetizada, de fato, da minha família, né? Sou a primeira pessoa que tive a oportunidade de fazer um curso superior e realmente eu fico... É um tipo de coisa muito verdadeira e que eu tenho certeza que simboliza e significa muito para muitas pessoas nesse país, simboliza muito para mim, e eu sei especialmente por que e para quem o meu conhecimento, né, todo o esforço de construção de conhecimento que eu tive e tenho na vida, para quem ele deve servir e a quem ele deve ajudar. E eu falo isso sem demagogia alguma, porque, de fato, ouvindo o Lula hoje à tarde, né, e ouvindo agora esse trechinho, isso me pega muito, me emociona de verdade. Legal. Eu vou até compartilhar já com o Gui aqui para a gente mostrar. E aí eu queria até que a Ana Prestes comentasse sobre isso, porque teve também, além desse discurso do Lula em tom emocionado, teve a fala do Moraes, né, indicando que ele pretende responsabilizar, né, os golpistas, os bolsonaristas que insistem nesses atos antidemocráticos, né. Eu mandei agora aqui nos bastidores para o Gui, se ele puder depois passar só a manchete da matéria do Moraes, que está na fórum, para a gente ver aqui, mas uma das falas do Moraes foi essa, falando sobre os golpistas, né, garanto que serão responsabilizados. O Moraes, ele falou por bastante tempo, né, ele falou antes do discurso do Lula, depois ele falou de novo, chegou a falar mais tempo que o próprio Lula, né. Em um dos trechos de sua fala, o Moraes falou o seguinte: nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade da legitimidade da vitória do Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável do Estado Democrático de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódios proferidos em diversos grupos organizados. E aí ele segue falando, chama aqueles que insistem nesses atos de extremistas criminosos, né, fala sobre a desvirtuação toda que os bolsonaristas fizeram no trabalho da imprensa, né, essas máquinas de fake news e ódio na internet, e sinaliza aí que a democracia venceu nessas eleições, mas que o TSE vai continuar alerta aí para tentar responsabilizar esses golpistas.
Enfim, Ana Prestes, o que você achou dessa fala do Moraes e o que esperar aí para o início do governo Lula e como lidar com o bolsonarismo que vai continuar existindo, né? Tá, então, só antes de comentar o Alexandre Moraes, dizer boas-vindas ao Marco, que eu não tinha conseguido falar ainda. E também obrigada por compartilhar aqui com a gente, né, da sua emoção. Acho que todo mundo hoje se emocionou um pouco quando começou a circular no Twitter o vídeo lá de 2001, né, 2001. E aí depois todo mundo se emocionou, tenho certeza, chorou ao ouvir o Lula ali falando do que foi realmente, gente, né? Ficar preso, imagina, 580 dias, uma prisão injusta, e hoje está vivendo esse momento muito bonito. E se fosse para ter um Capitólio, era hoje, porque o que foi a certificação lá naquele 6 de janeiro foi a nossa diplomação, digamos aqui, no dia de hoje, né? Então não teve Capitólio, e para desespero de muitos patriotas aí que estão em peso aqui em Brasília, inclusive, mas muito foi por conta do... Hoje eu fiquei observando os comentários, muitos acreditam a essa liderança do Alexandre de Moraes à frente do TSE, a gente não ter tido maiores prejuízos com essas tentativas insistentes de militarizar a eleição, quiser militarizar a eleição, questionar negacionismo eleitoral, tudo isso, né? Então, eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente, mas o papel dele, e essa fala dele de hoje foi irretocável nesse aspecto, de demarcar campo e deixar muito claro que são atos criminosos, golpistas, antidemocráticos, esses que contestam o nosso processo eleitoral. Foi muito importante a fala dele hoje nesse sentido, um marco mesmo para o Brasil. Espero que seja um marco de um novo rumo aí para o Brasil. E é diferente, né, Ana e Marco, a gente ter uma pessoa sensível, né, um ser humano na presidência, né? Hoje teve umas matérias, acho que da Folha de São Paulo e tal, teve gente criticando o Lula ter tomado um copo d'água durante a execução do hino nacional, né? Foi o que os bolsonaristas conseguiram inventar, né, para criticar, né, algo dessa diplomação. Mas acho que a emoção do Lula, acho que relembra a gente como é ter um ser humano na presidência, né? Já que a gente teve o Bolsonaro por 4 anos, que não derrubou uma lágrima durante os 600 mil mortos pela pandemia de Covid-19, mas que agora, né, chora ao ver que perdeu as eleições. Dá uma sensação, né, tipo, de se relacionar com o presidente, né? Acho que de uma forma mais humana, né? Pois é, e fazendo um gancho sobre isso que você falou, De Luca, dessa coisa da identificação, né, do povo com o presidente Lula e com esse discurso, eu até soltei da Fórum hoje, mandei aqui nos bastidores também para o Gui mostrar para a gente, uma matéria que eu destaco 2 fotos de trabalhadoras da cozinha, da copa do TSE, né, trabalhadoras da faxina, parando tudo ali para ver o Lula falar, né? Tem aí essas 2 fotos que dá para ver bem, né? Uma delas está filmando, ali tinha uma área próxima à Copa do TSE, essas trabalhadoras filmando isso ali. Então, isso é um exemplo muito forte, né, dessa identificação, e eu achei interessante que muita gente, ao repercutir essas fotos nas redes sociais, lembraram daquela fala do Lula no debate durante a campanha eleitoral, que em resposta a Soraya Tronic, falando que quem viu essas políticas sociais e tudo mais, o Lula falou, seu porteiro viu, sua empregada viu, sua faxineira viu, né? Aquela fala que marcou bastante os debates. Então, essas fotos eu acho que ilustram muito bem, né, o que estava em jogo, né, nessas eleições, e por isso essas trabalhadoras fizeram questão de acompanhar, né? Acho que dialoga, inclusive, com a fala do Maxwell, que ele falou agora há pouco sobre essa emoção do discurso do Lula, né, e falando sobre a sua experiência pessoal com isso, né, Maxwell? Bom, eu sempre, meu objeto de trabalho cotidiano são sentimentos políticos, né? E na fala de todos nós, é perceptível que ambos, né, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles se utilizam bastante de sentimentos, né? Só que são sentimentos totalmente opostos. E acredito firmemente que o Brasil precisa dar uma reviravolta em quais sentimentos valorizar
nos próximos anos, porque nós passamos 4 anos sendo reféns de vários sentimentos, né, da gestão e administração de vários sentimentos. Só que eram sentimentos totalmente destrutivos, totalmente de cunho opressor, de cunho excludente. Então, nós precisamos revitalizar isso, nós precisamos revitalizar. Não que o Bolsonaro não governou com sentimentos, muito pelo contrário, né? Ele governou fielmente aos sentimentos que está no círculo de vida dele. Entretanto, nós precisamos reavivar outras formas de sentimento que o Brasil precisa muito. A população brasileira não aguenta mais viver sobre o jugo de sentimentos tão reativos, de ressentimentos tão pesados que nós vivemos nos últimos anos. Deixa eu só puxar mais um assunto em relação ao discurso do Lula, para a Ana primeiro e depois para o professor Mackwell, sobre o tom que se esperava, né? Tinha gente falando que esperava um tom mais revanchista do Lula, né? Um tom mais né, tipo, do que vai ser feito em relação, por exemplo, ao que o Alexandre de Moraes falou, né? Sobre as fake news, né? Sobre os ataques à democracia. Eu acho que quem esperava isso não conhece muito bem como é que o presidente Lula discursa e faz política. Mas eu queria que eles falassem um pouquinho sobre o discurso em si, sobre o tom do discurso, né, e o que o presidente Lula disse nesse primeiro discurso agora como presidente diplomado, começando pela Ana Prestes. Eu acho que quem esperou isso... Acho que não era a hora, não era o lugar, não era o ambiente, não era o tipo de fala. Essa diplomação ela é um ato bem protocolar e formal, né, gente? Não fosse essa situação atual do país, ela passaria de uma forma mais... menos mediatizada até, né? Muito. Aliás, tudo isso é marca dessa transição, né? Aqui em Brasília a gente também ficou acompanhando a transição, como ela foi glamourizada. Geralmente a transição é um trabalho técnico, né? Feito de uma forma mais silenciosa, por perfis mais técnicos, e aqui virou assim uma espécie de um desfile. Aí tinha a Belas Gil, ou seja, tinha toda essa coisa muito glamourizada, mas isso também faz parte da vitória, assim, de mostrar, olha, assim, realmente a gente ganhou, a gente realmente está aqui, vai ter transição, vai ter um novo governo. Eu acho que essa fala do Lula jamais vai ser revanchista nesse sentido. Eu não vejo. Pode ser que o Lula faça. Mas essa fala de superação vai ser em outro momento. Não via que era ali hoje esse momento cabia, não. Ele estava ali num espaço super formal, dentro de uma formalidade do Tribunal Superior Eleitoral. Acho que ele fez super bem o papel dele. E mesmo assim ele se emocionou. E ele se emocionou lembrando da primeira vez que ele esteve ali e viveu aquilo, e como foi penoso chegar novamente neste lugar, né? Mas de uma forma sem ser pedante, sem ser piega, sem ser apelativo, né? De uma forma muito natural, que eu acho que foi isso que o Marco falou, muito genuína, muito natural, que ela nos mobiliza nos melhores sentimentos humanos, né? Que podem haver. Professor, o que o senhor achou do discurso, em especial do que o Lula disse, né? Se ele tomou água ou não, importa muito pouco para a gente, mas em relação ao que o presidente falou. Bom, acho que a Ana expressou muito bem, né? Acredito que quem acreditou nisso, que teríamos uma fala revanchista, não acompanhou muito bem o Lula, principalmente do final da década de 90 para cá, né? O Lula, eu sempre digo que ele é um construtor ambulante de símbolos, né? Ele constrói símbolos na forma como fala, nos gestos, em um monte de outras coisas, no trato cotidiano. E essa transição, né, eu acho que ao fim do processo eleitoral, e essa transição tem mostrado muito isso. Então, podem falar de tomar água na hora do hino, né, podem tentar construir um símbolo dessa forma, que o Lula constrói isso muito naturalmente. A forma como o Lula fala, a forma como ele se expressa, como ele toca nas pessoas quando está falando, isso é construção de símbolo constante. Então, assim, quem acreditou que teríamos uma fala revanchista,
não entendeu nada da proposta ou até mesmo do discurso, da proposta discursiva do Lula. Ele vai continuar fazendo e promovendo diversos símbolos, e são símbolos totalmente opostos a esse revanchismo. Não estou afirmando aqui que não teremos a possibilidade de uma política revanchista. Estou falando que a construção simbólica de tudo será o inverso disso. Antes da gente passar para o próximo tema, que eu queria falar um pouquinho sobre o Bolsonaro também, por coincidência, eu recebi aqui na redação da Fórum umas aspas do Flávio Dino sobre essa questão do revanchismo, se vai haver, né, um tom persecutório no governo Lula contra o clã Bolsonaro, os seus apoiadores, né? O Flávio Dino falou com o Eduardo Meirelles, repórter da Fórum, que está lá em Brasília, e ele disse o seguinte, não vai haver... Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, como todo mundo já deve saber, né? Ele diz o seguinte, não vai haver orientação nem para favorecimento, tampouco para perseguição. Justiça é uma necessidade e não se confunde com vingança e perseguição. A PF estará a serviço da Justiça e a orientação é a aplicação da lei. Não pode ter proteção, fraude, conivência e condescendência. Por outro lado, não vai haver nenhum tipo de delírio persecutório, inclusive contra a família Bolsonaro. A PF não pode ser instrumento de espetáculo e lixamento midiático. O policial deve agir com sobriedade, isenção e discrição. Se ele tem o intuito de ficar sob o holofote, deve parar a atividade política ou ir para a atividade artística. Ou seja, o Flávio Dino meio que traduz isso que o Macuel estava falando, né? Não vai haver perseguição, mas também não vai haver impunidade, né? Pelo menos é esse o recado que o Dino passa. Agora, falando sobre Bolsonaro, né? Hoje o presidente, como a gente adiantou no começo do programa, tentou roubar a cena dessa diplomação do Lula ao abrir... A posse logo, vocês viram, né? Segunda vez. Eu já estou em ritmo de posse. O futuro ex-presidente Jair Bolsonaro abriu o Palácio da Alvorada, né, desde ontem, para que os bolsonaristas, os golpistas entrassem lá. Eles ficaram hoje esperando o dia inteiro um pronunciamento do Bolsonaro lá debaixo de sol. Primeiro falaram que o pronunciamento ia ser às 11, depois que ia ser meio-dia, depois que ia ser às 2 da tarde, ele não aparecia nunca. Mas no fim da tarde, finalmente, o Bolsonaro apareceu, só que ele não falou nada. A gente até deu essa matéria que está na tela aí na Fórum, falando sobre esse tom de despedida dele, porque todo mundo esperava uma fala golpista, só que aí ele delegou isso para um padre, que ele levou junto lá para essa aparição, não era o padre Kelmon, era outro padre, parecia muito padre Kelmon, mas não era, e o padre chama Lula de ladrão, fala para Deus abençoar as Forças Armadas e abençoar o Bolsonaro, aquele discurso todo que eles já vêm fazendo em frente aos quartéis, né? Mas o Bolsonaro não falou nada, ele só recebeu abraço de apoiadores, tirou foto, né, deu tchauzinho, enfim, mas não fez nenhum discurso, e isso foi já depois da concretização da diplomação do presidente Lula, né, ele postou uma live, aí tá o vídeo, mas não tem nada de mais, lotou, tem bastante gente lá no Alvorada, mas todos eles esperavam um discurso incisivo do presidente Bolsonaro contra a diplomação do Lula, que ele desse algum sinal, né? Estão todos eles tentando interpretar sinais do que deve ser feito ou não, mas o presidente Jair Bolsonaro não falou, saiu em absoluto silêncio e saiu tirando foto, dando tchauzinho. O tom é de despedida mesmo, e isso acontece há 20 dias da posse, né? Faltam exatamente 20 dias, o Lula já está com o diploma na mão, e ao que parece... ele tenta só se cravar como uma liderança política da extrema-direita e parece não haver mais possibilidade alguma de tumultuar o processo eleitoral, que inclusive se encerrou com a diplomação do Lula hoje, né? O que você acha, Maquivel? Eu até queria que ele tivesse feito isso mais vezes, né? Falado menos durante os últimos 20 e tantos anos de carreira política dele. Bom, Bolsonaro, ele tentou, com todas as forças possíveis, as forças que ele imaginava ter, e ao fim não tinha, né, de articular um golpe o tempo todo, inclusive no início do seu governo, e ao fim isso foi diminuindo bastante. Mas o que eu chamo a atenção não é nem a diminuição da possibilidade de golpe no Brasil, né, que nós ainda temos, obviamente. O que me chama a atenção é que o Bolsonaro, ele ascendeu ao poder na brecha de algumas expressões de extrema-direita que já não existiam mais, né? Se nós pegarmos o histórico da extrema-direita no Brasil, desde a década de 40 e chegarmos até hoje, nós tivemos um período muito vago no que diz respeito a isso, depois do Enéas, e um período
que o Bolsonaro ascende, e ele tentou se entender, e por conta de toda essa situação que nós tivemos, o Moro, um monte de outras coisas, parecia que o Bolsonaro era realmente um grande líder de extrema-direita no Brasil. Só que hoje o Bolsonaro é um cadáver da extrema-direita brasileira. Só que essa é uma característica muito marcante das extremas-direitas em vários locais do mundo, né? Hoje disputam o lugar do Bolsonaro enquanto liderança da extrema-direita. O que foi importante no governo Bolsonaro é que algumas pessoas que não percebiam que a extrema-direita sempre esteve presente no Brasil, ela pode estar presente eleitoralmente, não de forma massiva, mas ela sempre esteve presente na política brasileira. O que nós podemos notar é que ela existe. E agora ela tem um capital explícito, não implícito quanto em outros tempos. E o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, talvez nos próximos anos, é a tentativa de captar esse local do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele está se sentindo, de fato, o que ele sempre foi, né, um cadáver político, nesse exato momento. Ele não tem o que dizer. Porque se ele pudesse agregar nomes e forças de extrema-direita ao lado dele, ele faria isso. Ele não faz, não é porque ele não quer, ele não faz porque ele é descartável. E a extrema-direita nos mostra isso muito bem em vários lugares do mundo, que esses nomes são descartáveis. Não a memória do Bolsonaro. A memória do Bolsonaro será utilizada e reutilizada. Mas a pessoa, o nome político Bolsonaro, ele é descartável. E nós já temos tanto Mourão quanto Tarcísio, diversos outros, que ocuparão esse local, que ocuparão esse espaço. Então, essa cena do Bolsonaro, do último mês para cá, né, mas principalmente hoje, parecendo, de fato, estou chamando de cadáver, que espero que o Bolsonaro não se sinta ofendido, depois de tudo que ele falou, de um monte de pessoas moribundas, e que ele contribuiu fortemente para isso, né? Mas o Bolsonaro é um cadáver, e a expressão dele é isso, e ele não tem o que dizer. Se ele pudesse, ele agregaria pessoas para um golpe. Só que hoje ele fala apenas para um grupo de fanáticos. Esse grupo de fanáticos, gente, não se preocupe, eles vão ser capitalizados. Tá? Eles não vão falar por si, mas eles vão ser capitalizados por outros. Não mais pelo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro realmente fica a memória dele, mas o personagem político Bolsonaro sai de cena. Ana, a gente costuma falar, né? Acho que o professor Marco, que é um estudioso da extrema-direita, até a gente costuma falar sobre o tal do apito do cachorro, né? Que é quando você não dá um recado direto, né? Mas dá um recado indireto, né? Acho que é mais ou menos isso que o Bolsonaro está fazendo lá no Alvorada, né? Levando gente para falar por ele, estando junto desses apoiadores golpistas, mas sem falar ele propriamente sobre o que ele quer falar, né? Sim, Desculpa, é o que é possível para ele, desculpa. Pode falar. Não, acho que é o que acaba sendo possível para ele. Né? E ele fala muito bem com esse grupo, mas esse grupo também é aquele grupo que vai ver símbolo em tudo. Né? Eles estão caçando um símbolo, né? Eles estão procurando, então eles verão um símbolo em tudo. E o Bolsonaro não vai desmentir esses símbolos. Não, porque ele não quer perder também essa base, né? A gente já conversou aqui nos últimos dias muito sobre isso, sobre será que os filhos vão herdar alguma forma, porque eles não têm, eles não estão também na chuva, assim, eles estão empoderados de mandatos importantes, deputado federal, senador, né, principalmente. Vai haver uma disputa. Eu concordo muito com o Marco sobre isso. Pode ser que não seja mais o Bolsonaro a figura, mas o projeto e as ideias conservadoras, uma certa visão da sociedade que a gente vê lá desde o integralismo, depois que foi aquelas marchas da TFP, tradição família e propriedade. Esse é uma parte da população brasileira que se identifica com essas ideias e vai continuar se identificando. Precisa ver quem vai ocupar este lugar de liderança. Assim como lá nos Estados Unidos está uma disputa lá Trump e DeSantis, quem vai ser mais efetivo para derrubar os democratas, digamos assim, aqui também vai ter. Tudo depende desse começo do governo Lula, como vão se dar as coisas, para ver quem vai conseguir assumir essa liderança, que é uma liderança importante em qualquer país democrático. A oposição ela é tão
quase tão importante quanto quem está governando, porque ela tem um papel de relevância num país democrático. Só que ela precisa minimamente aceitar as regras da democracia também. E esse é um grande paradoxo para eles, né? Eles vão continuar negando a eleição, negando que o Lula foi eleito. Eles vão ter que encontrar este lugar para conseguir continuar com seus projetos aí. Esperamos que dentro da legalidade. E quem cometer crimes e for cometer ilegalidades, que sejam punidos. Esperamos que sejam rapidamente, inclusive, punidos os crimes que foram cometidos até aqui. E o Bolsonaro não tem nada para dizer. O que ele vai dizer ali, gente? Ali já não é mais o lugar dele de fazer política. Ali já deixou de ser. Foi até agora. Já está despedindo, está saindo ali. Vai ser outro lugar dele de se comunicar, de arregimentar, de mobilizar pelo que ele forem fazer, sei lá o que eles vão fazer, se eles vão continuar com essa tese de contestar as eleições, ou se eles vão aceitar essa eleição e partir para uma outra forma de fazer oposição. E, Ana, pelo que a gente tem visto do Bolsonaro nos últimos dias, a visita de um padre nada mais é do que a extrema-unção, né, desse governo. Então, parece que muita extrema-unção. Chamaram o padre lá para dar extrema-unção ao governo Bolsonaro. Vamos puxar, gente, agora falar um pouquinho de Copa do Mundo, né? Esse programa ainda chama Fórum na Copa, a gente vai falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo também. A gente trouxe, inclusive, o professor Macaro aqui para falar para a gente com mais propriedade sobre essa relação da extrema-direita com o futebol, em especial essa relação da Croácia. A Croácia, para quem não sabe, né, eu não sou especialista em ciência política, nem especialista no tema com o professor Macaro, mas ela era parte da Iugoslávia, né, que era um país que era composto por várias nações. E aí ele se fragmentou após a queda da União Soviética, e um desses países é a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, Kosovo, etc. A Macedônia do Norte, que mudou de nome, né? Era só Macedônia, virou Macedônia do Norte. E aí, em alguns países da Europa, a gente tem graves expressões da extrema-direita, em especial no futebol, né? Eu gosto desse tema também, eu estudo um pouco sobre isso também, na Ucrânia, na Polônia, na Croácia. A gente vai mostrar agora um vídeo dos jogadores croatas entoando uma música. E aí, depois dessa música, o professor vai falar um pouquinho para a gente sobre essa relação do futebol com a extrema-direita na Croácia e também sobre o que essa música quer dizer. Esse vídeo ele foi postado lá no perfil do Copa Além da Copa, que é um perfil bem bacana para vocês seguirem, inclusive fala bastante sobre política, e ele é uma música de um cantor chamado Thompson, né, que é de uma banda que tem esse mesmo nome, Thompson também, e ela fala sobre Herceg-Bosna, uma república etnicamente croata formada no território bósnio nos anos 90. Queria que o professor nos situasse um pouquinho sobre essa situação toda, né, claro, dentro do possível, dentro aqui do nosso programa, e também sobre essa relação da Croácia com a extrema-direita, ou desses torcedores croatas de futebol, aí estava a seleção croata, né, em especial, com esse movimento de extrema-direita. Bom, costumo dizer que esse talvez seja um dos locais do mundo mais complexos para se explicar, porque você tem vários povos no mesmo local, e você tem vários povos convivendo, e não, quando eu falo convivendo, não harmonicamente na mesma região, e você tem rixas históricas, e você ainda tem algumas etnias. Na verdade, você tem povos que não são povos, são inventados. E relaxa, gente, historicamente isso é uma coisa normal, tá? As identidades são sempre construídas, são reconstruídas, e normalmente, um grande problema que ainda ficou marcado no jogo da Suíça, o Kosovo é um problemaço na região, por conta disso. A região do Kosovo, ela é povoada por albaneses. E os albaneses do Kosovo é quem pedem independência. Mas não está fazendo sentido nenhum a minha fala, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo aqui para falar da relação da extrema-direita e da música e de todo esse problema. Então, já peço desculpa, gente. Eu vou me ocupar de alguns minutos aqui para a gente compreender isso e como que o nazismo, não é extrema-direita simplesmente, como que o nazismo é muito vivo no interior
da identidade croata. E por que ele é muito vivo no interior da identidade croata? Bom, em 1941 a 1945, tem um partido de extrema-direita, o Ustaša, que ele comanda a região da Croácia. No entanto, ele comanda a região da Croácia por conta do apoio nazista. E é interessante nós entendermos, quando a gente fala, se você digitar aí agora na internet Guerra dos Balcãs, acreditando que vai aparecer lá na internet a Guerra de 1990, né, os conflitos de 1990, não vai aparecer, tá? Já estou adiantando. Vai aparecer o conflito de 1918, 1917, 1918, onde eu poderia regressar um pouquinho mais o tempo, vamos ficar por aqui. Em 1918, existe o Reino da Iugoslávia. Na verdade, não nasce como Reino da Iugoslávia. O nome era Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Mas quem comanda essa região são sérvios. Só que aí tem uma coisa muito interessante. Lembrando que o que está acontecendo no início do século passado, né, neste período? Nacionalismos, eles estão aflorados na Europa Central, mas nós temos uma visão eurocêntrica e pensamos que só na Europa Central, né? Também nos Balcãs, também no leste europeu. Vários nacionalismos distintos. Então você tem um reino que não necessariamente era um reino, mas depois você tem vários povos que são oprimidos pelos sérvios e você começa a construir diversos nacionalismos. Talvez o mais importante deles, para a nossa conversa aqui nesse momento, é o nacionalismo croata. E esse nacionalismo croata tem um fascista. Ele era fascista mesmo, ele morava na Itália e participava de movimentos fascistas, que é o Anti-Pavelić, que em 1930 ele cria esse partido. E ele cria esse partido na Itália, com fascistas italianos, com fascistas alemães, da Alemanha, croatas na Alemanha, na Hungria e em outros países. Mas é um partido que nasce como fascista, com toda a estrutura e todas as ideias fascistas. Racista, xenófobo, anticomunista, tudo no mesmo balaio. Só que em 1941, lembra o que eu falei agora? Em 1941, a Alemanha nazista, interessada em duas coisas: os recursos naturais da Croácia, da região dos Balcãs, na verdade, não só na Croácia, mas também uma passagem para a Grécia. Eles invadem os Balcãs, invadem o reino da Iugoslávia, só que eles dão autonomia para um povo, para um grupo, que são os croatas, sob a direção de quem? Do Pavelić. Só que tem uma coisa que eu sempre chamo muita atenção no que diz respeito a isso, que tínhamos resistência. E a resistência se dá principalmente pelo Tito, né? O boss Tito, mas também não só pelo Tito, tem um outro nome muito importante que é o Mihailović. E o que vai acontecer nesse período? Você tem campos de concentração e de extermínio na Iugoslávia antes da Europa Central. Os croatas, tem diversos vídeos e fotos terríveis na internet, degolando crianças e outras coisas, né, decapitando e várias coisas desse tipo, dos croatas em relação aos outros povos, não só em relação aos sérvios, durante o período nazista. Era um governo nazista. Por quê? Porque vocês vão ouvir a expressão que era um governo fantoche. Por que ele era um governo fantoche? Porque eles tinham autonomia para fazer o que quisesse. No entanto, quando o governo alemão nazista queria interferir, eles interferiam internamente. Então, por isso que as pessoas, vocês vão ler que era um governo necessariamente fantoche. Chama atenção para vocês da crueldade que o campo de Jasenovic, que é esse que eu citei, né, que surge anteriormente aos da Europa Central, 100 mil pessoas foram assassinadas nesse campo. É um número muito alto de pessoas. Ao todo, 350 mil pessoas foram assassinadas durante o período de governo nazista. Só que nós temos uma coisa importante, né? Que o Pavelić, ele não foi condenado, porque ele viveu exilado na Espanha do fascista Franco. Então, assim, não há dúvidas, né? Ele era fascista, era nazista, fazia saudações nazistas, expressões nazistas. Tem até uma expressão, deixa eu ver se eu me lembro o nome da expressão,
que era mais ou menos o Führer ou o Dulce, em croata. Então, era um governo nazista, era um governo abertamente nazista e violento. Só que acontece, como nós conhecemos um pouquinho de história, né, os soviéticos passaram, eu ia falar o trator, mas não trator, o tanque de guerra em cima dos nazistas, e o que acontece depois? Obviamente, o governo nazista da Croácia, da Ucrânia depois, tá? O governo nazista da Croácia, ele é destituído. E existe uma política... o Tito é croata, tá? Só para chamar a atenção no que diz respeito a isso. Ele é de uma provínciazinha da Croácia. Só para chamar a atenção no que diz respeito a isso, há uma política de revanchismo, o revanchismo nós estamos falando agora, de revanchismo contra os croatas. Então, os croatas são bastante massacrados durante este período do governo do Tito. Aí, eu quero chamar a atenção disso aqui para vocês. Não vou dizer que os nazistas croatas têm razão em ser nazistas, mas na identidade croata tem sentido eles cultuarem o período nazista como um período de glória croata. E, como eu disse anteriormente, os croatas dominaram só a região da Croácia, mas eles tinham uma expressão que era Croácia Grande, ou Grande Croácia, que é a expressão da música. Tá? Croácia Grande. Então, quando se fala Croácia Grande na música, eles estão remetendo ao quê? À Croácia nazista. Tá? Nós estamos no meio da história ainda, tá? Calma aí, estamos chegando lá. O que acontece que é muito importante? O Tito falece na década de 80 e o regime soviético ele já está perdendo poder, perdendo a influência, especialmente nas províncias mais distantes. Eu não vou chamar o leste europeu de província, né? Mas principalmente nessas áreas de atuação que são mais distantes. O que vai acontecer? No início da década de 1990, é deflagrada várias guerras, né? Mas a Guerra da Bósnia, a Guerra da Croácia, que inclusive foi um jogo de futebol, né? Não sei se todos têm conhecimento disso. O estopim da guerra foi um jogo de futebol com uma voadora do jogador do Dinamo Zagreb, que era o Boban, né? Que inclusive jogou muito em outros locais depois, jogou no Milan, camisa 10 do Milan. Enfim, só curiosidade mesmo. O que acontece? Existia um acordo com o fim da União Soviética, existia um acordo do Milosevic passar o poder para alguém que não fosse sérvio. E o Milosevic se recusa a fazer isso. E a Eslovênia, ela é a primeira quem se posta contra o Milosevic, e para bagunçar a coisa ainda, porque lá realmente as coisas são muito efervescentes, apoia a província do Kosovo. Só que a província do Kosovo nem tinha pedido independência ainda. Então, em uma fala, o então, que seria presidente, ou primeiro-ministro da Iugoslávia, diz isso. Pouco tempo depois, a Croácia pede independência. Só que temos um problema na Croácia, que a Croácia tem, não maioria sérvia, mas tem cerca de 28% da população no período que eram sérvios. Então, você já tem esse outro problema. Em 1992, nós temos a Bósnia se declarando independente, e nós temos vários crimes de guerra na Bósnia, que vai fazer com que a OTAN entre na guerra, só que a guerra se estende ainda por mais 10 anos. As guerras, podemos falar no plural, se estendem por mais 10 anos. Aí eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês aqui, estritamente voltado ao futebol. Como eu falei anteriormente, o futebol não explica o mundo por si só, mas com o futebol você entende muitas coisas do mundo, principalmente na construção identitária desse local. O Milosevic, antes de ser primeiro-ministro da Iugoslávia e posteriormente primeiro-ministro da Sérvia, da Iugoslávia, né? O que acontece? Ele começou sua carreira política no Estrela Vermelha, que é um time de futebol. Ele foi presidente do Estrela Vermelha. Só que nós temos um outro personagem também que é muito importante, outro personagem importante, que é o Franjo Tuđman, que será o presidente, esse é presidente mesmo, da Croácia, com a independência da Croácia. Ele era o presidente do Dinamo de Zagreb no episódio da briga que virou a guerra. Então, o que essas pessoas fazem? Eles usam o futebol para manter poder e influência, que vai desembocar depois no quê? Que vai desembocar nas questões políticas que nós podemos conversar aqui. Só que nós temos outros dois personagens que eu gosto de chamar a atenção aqui para nós falarmos da música. Um personagem é o Zeljko Hazanović, é o Arkan. Quem é esse Arkan? Esse Arkan era agora aqui no Brasil fica fácil a gente explicar isso. Ele era um miliciano,
né? Ele era miliciano. E ele fez a carreira dele como miliciano. E o que ele faz? Ele era líder de uma torcida organizada, que eram chamados de ciganos, e essa torcida organizada era muito próxima do Milosevic, que tinha sido presidente do clube. E é justamente essa torcida que é próxima do Milosevic, da Sérvia, da Iugoslávia, que vai virar depois os Delídias, ou Tigres, do Arkan, que é uma milícia armada, que comete diversos crimes de guerra, que era mais ou menos assim, quando o exército não podia fazer limpeza étnica, ou por questões internacionais, esse grupo armado ia lá e fazia limpeza étnica. Então nós temos essa outra figura, que é ligadíssima ao futebol, e nós temos outro personagem também, que é o Ratko Mladic. Quem que é o Ratko Mladic? Ele é condenado por crimes de guerra em Haia, né? E ele tem o carinhoso apelido de açougueiro dos Balcãs, ou açougueiro da Bósnia. E é muito interessante que ele é um herói sérvio. Ele é um herói sérvio. Esse herói sérvio, quando o Estrela Vermelha vai jogar lá na Bélgica ou na Holanda, eles fazem questão de idolatrar esse cara. Então, assim, nós temos vários problemas no que diz respeito ao futebol. Ele faz parte da vida das pessoas. E o futebol faz muito parte da vida das pessoas na Sérvia. Então, nós temos dois revanchismos muito grandes. Nós temos vários, né? Ficou no jogo da Suíça e Sérvia, isso ficou explícito na última Copa, nessa Copa. Nós temos vários. Mas, em específico aqui, existe uma questão muito importante que é, na memória do croata, não do croata comum, mas da maioria do país Croácia, você tem o nazismo como algo positivo. E quando eles falam nazismo como algo positivo, nada tem a ver com os desdobramentos da Centro-Europa, mas com os desdobramentos do que aconteceu lá no período. Porque foi o único período que eles sobreporam aos sérvios. E sobreporam de uma forma que criaram campos de extermínio que matou 100 mil pessoas. Né? Que buscou fazer genocídio étnico, não buscou fazer genocídios. Então, assim, quando esses jogadores cantam isso, quando esses jogadores falam Croácia grande em suas músicas, quando esses jogadores falam do Kosovo, eles estão remetendo a uma noção de Croácia, que é uma Croácia xenófoba, que é uma Croácia majoritariamente nazista, que remete especialmente a este período. Não nos enganemos, o Modric, o melhor jogador da última Copa do Mundo, estava cantando cântico nazista na última Copa. Deixa eu só complementar, professor, só um outro fato, nessa Copa já tinha acontecido um ataque contra o goleiro do Canadá, o Milan Borjan. O Borjan, ele é de origem croata, só que ele é natural de uma república sérvia da Krajina, que em 91 se proclamou independente da Croácia no fim desse conflito com a Iugoslávia, e os pais dele fugiram desse país nessa época, né? Houve uma guerra, né? Como o professor estava falando, né? E aí essa bandeira exibia Knin 1995, nada corre como Borjan. É uma cidade, uma região onde outro conflito étnico aconteceu, outra limpeza étnica aconteceu, né? Outro massacre étnico. E aí os croatas já tinham levado essa faixa sobre o massacre étnico para o jogo do Canadá para atacar o goleiro da Croácia também, só para complementar o que o professor disse. Eles ostentam isso com muito orgulho. E na Guerra da Bósnia, é uma coisa muito recente, gente. Eu já era nascido nesse período, eu me lembro. Eu era criança, eu me lembro disso. Existem coisas muito marcantes, que é isso que você falou. Massacres de pequenos vilarejos. Pequenos vilarejos que eram dizimados. Vários. Aconteceu isso em vários locais em pequenas províncias. Por conta desse problema, que eu realmente não consigo explicar sem ler alguma coisa aqui, sem um mapinha. Porque, assim, você tem várias províncias de croatas que estão na Sérvia, de sérvios que estão na Albânia, de albaneses que estão no Kosovo. Então, você tem várias províncias menores, cidades, que muitas delas foram massacradas durante a guerra. Então, você tem na memória da Croácia, você tem na memória dos Balcãs. Aí eu chamo a atenção de uma coisa.
talvez alguém que me assista, eu acredito que aqui não, em outros locais que eu falo sobre isso, né? Algumas pessoas que me assistem vão falar assim, não, vão relativizar a ação dos jogadores croatas. Gente, não se relativiza massacre étnico, não se relativiza xenofobia, tá? Eu espero que ninguém apareça aqui tentando fazer isso, mas não se relativiza nada disso. O que eles estão fazendo, o que esses jogadores fazem, é chamar a atenção de uma parte da sua identidade. A identidade croata é só isso? Não, gente. A identidade brasileira não é só esse país acolhedor, não é nada disso. Nós vimos isso nos últimos anos. No entanto, o que esses jogadores estão chamando para a memória é essa parte extremamente violenta, xenófoba e assassina da sua própria identidade. Repetido, eu não estou dizendo que a Croácia é isso. Não estou dizendo que a Croácia é isso. Eu estou dizendo que o que esses jogadores fazem é rememorar essa parte. É rememorar nazismo. Talvez... Agora o Cana não me deixa dizer isso, né? Mas talvez o lugar do mundo que o nazismo esteja mais vivo no cotidiano das pessoas seja na Croácia. E assim, dentro das arquibancadas isso é muito comum, né? Eu já fiz uma matéria, inclusive, sobre um time lá chamado NK Zagreb 041, que é um time que foi refundado por torcedores, né? Um time que existia como um time, que era acho que o terceiro time lá de Zagreb, foi refundado por torcedores, e eles têm uma torcida que eles chamam de ultras, né? São os nomes que se dão a essas torcidas organizadas na Europa, são chamados de ultras. Chamam White Angels, e eles são uma torcida antifascista, e aí eles vão para os lugares para brigar mesmo, aí fisicamente, né? Para sair no soco com os nazistas das outras torcidas, que tem grupos abertamente nazistas em outras torcidas, como no Dinamo de Zagreb, por exemplo, que o professor falou. Acho que a gente tem uns comentários, né, Ivan, antes da gente fechar Tem, o pessoal aqui está elogiando bastante a aula do Maxwell. A Veronese comentou, Maxwell Coimbra, obrigada pela explicação. Black Anarchist comentou aqui também, grande aula. Salete Faria também, caraca, que aula maravilhosa. Enfim, muitos elogios aí pelas explicações. Que aula mesmo, né? Agora eu acho que todo mundo que assistiu vai assistir o jogo da Croácia amanhã com outros olhos, né? Já trazer todo esse contexto geopolítico que vem de fora de campo para dentro do estádio. Muito bom. Que mais? Temos mais coisas para hoje, Deluca? Ou já vamos para os palpites de amanhã? Vamos para os palpites. A gente está chegando já a quase 8 horas, então a gente falar amanhã, volta a Copa do Mundo, né? Graças a Deus a gente estava com uma saudade da Copinha do Mundo para assistir os joguinhos. Amanhã a gente tem esse confronto, né? A gente chamou o professor Malcolm, inclusive, hoje, porque amanhã é esse confronto entre Argentina e Croácia, e aí a gente tem na quarta-feira o confronto entre França e Marrocos, né? Um prato cheio para quem gosta de geopolítica, né, Ana? Como a gente gosta de falar aqui, amanhã a gente, na quarta-feira, a gente vai falar sobre esse resultado também, mas todos os países aqui envolvidos têm questões geopolíticas, tem as questões geopolíticas, né? Tipo, a Argentina agora, com sua crise política, com as Malvinas, Marrocos, a gente já falou longamente aqui sobre o Saara Ocidental junto com a Ana, a França, a gente nem precisa citar o tanto de problema, conflito que a França está envolvida. Agora o professor Maxwell trouxe para a gente algumas... nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre esse caldeirão que é essa região dos Balcãs, em especial a Croácia. Mas aqui, professor, todo mundo tem que sair com palpite, viu? E aí depois a gente vai cobrar se acertou ou não. Então, seu palpite para Croácia e Argentina amanhã, e como a gente não vai se ver mais, pelo menos até o fim dessa Copa, palpite também para França e Marrocos. Bom, meus palpites são com o coração, tá? Então vamos lá. Croácia 0, Argentina 3. Por tudo que eu falei aqui, né, gente? Se alguém falar assim, não, mas não é possível o time da Croácia, volta o vídeo lá e vê o que eu falei aqui, que é Croácia 0, Argentina 3. E com o coração, ainda mais com o coração, Marrocos 1, França 0, tá? Marrocos 1, França 0. Vou torcer muito, muito, muito por Marrocos. Existe toda a questão multiétnica da França. Existe toda a questão multiétnica da França, menos nessa Copa do que na outra. Eu consigo, não, é fácil nós explicarmos a história da França a partir de 3 famílias, que é a família Platini, a família Zidane e a família Mbappé. Você compreende a história da França a partir disso, mas apesar de tudo isso, 1-0 para Marrocos, e eu vou estar torcendo para Marrocos. Ivan Longo, seus palpites. Amanhã eu pergunto de novo sobre o jogo da França, mas dá os 2 palpites hoje. Bom, Croácia e Argentina,
Argentina 2-0. Marrocos e França, eu acho que a França ganha, mas a minha torcida é para o Marrocos, então vou expor aqui a minha torcida. Marrocos leva nos pênaltis contra a França. Ana Prestes vai torcer pela França, tenho certeza. Ai, que difícil. Não, antes eu quero agradecer muito o Marco por essa aula, dizer que não é à toa que a Primeira Guerra Mundial começou em Belgrado, com o Império Austro-Húngaro, e é toda aquela confusão na Sérvia. Acho que a gente olha para o século XX e olha para essa região do mundo, né? Olha para o que os democratas também fizeram ali naquele bombardeio da OTAN ali em cima dessa região. Ou seja, muito obrigada por essa exposição. Acho que é muito importante para a gente entender como política e futebol se relacionam, né? No meio disso tudo também futebol foi utilizado de uma certa forma, e ao mesmo tempo o futebol também fez a alegria do povo, então tem toda essa questão. Bom, resultado, eu também sou Croácia 0 e Argentina 4, sei lá, vou chutar muito, assim. Acho que vai ser difícil. Mas meu problema é França e Marrocos, gente, porque outro dia, do mesmo jeito que a gente viu esses jogadores dos croatas cantando essas músicas que rememoram esse tempo da grande Croácia, questão nazista. Eu também outro dia vi um vídeo dos marroquinos cantando sobre a questão do Saara Ocidental. Então eu tenho muita dificuldade com o Marrocos e a questão do Saara Ocidental. E apesar de saber que a França também colonizou o Marrocos e aquela população também sofreu na mão da colonização francesa. Então eu vou apostar França e Marrocos empate. Eu acho que vai para os pênaltis. E quem classifica? E eu acho que o pênalti vai ser França. A França vai classificar. A Croácia sendo eliminada, a gente resolve todos os problemas, porque para a geopolítica seria legal ver uma Argentina e Marrocos, né, duas seleções fora da Europa, tipo, disputando a final da Copa, né, depois de vários títulos seguidos indo para a Europa, finais europeias, mas não deixa de ser legal a gente pensar em ver um Messi contra Mbappé na final da Copa do Mundo. Para o futebol seria legal se fosse França e Argentina, para a geopolítica seria legal se fosse Argentina e Marrocos, então o que der, eliminando a Croácia, tá tranquilo. O resto, o que der, vai ser uma final legal de Copa do Mundo. Professor Marco, agradecendo de novo sua participação aqui, sua aula para a gente, né? Queria que a gente tivesse mais tempo para poder falar mais, porque certamente tem muito mais assunto, mas deixar também o espaço para o senhor deixar os seus contatos, falar sobre onde é que a gente encontra você para continuar conversando. Bom, eu agradeço a possibilidade de conversar um pouquinho aqui com vocês, né? Vocês já fazem esse trabalho, várias pessoas fazem esse trabalho, que futebol não é só um jogo, tem muito mais coisa envolvida no que diz respeito a isso. Bom, eu tenho uma coluna no Ludopédio que se chama Futebol na Ponta Direita. Tá? Estarei alimentando-a nos próximos dias, falando da ditadura do Catar. E eu tenho vários textos para quem acha interessante as relações da extrema-direita com o futebol. Muitas pessoas me cobram, não, por que você não fala lá das relações da esquerda com o futebol? Eu estudo extrema-direita, gente, é muito mais simples para mim compreender a extrema-direita do que essas relações das esquerdas. Então é isso, muito obrigado. Se quiser conhecer um pouquinho dos pitacos que eu fico dando sobre futebol, tá lá no Ludopédio, Futebol na Ponta Direita. Fechou. Muito obrigado, Manuel, pela presença aqui. Baita aula. Valeu, Ana. Valeu, Deluca, mais uma vez. Só a Salete aqui, o Ivan, só a Salete comentou aqui. Ana deu uma super volta para concordar com o Deluca. Ela faz isso sempre aqui. Ela sempre dá a volta para chegar no lugar, que a gente já sabe que ela vai chegar. E no final das contas acerta ainda, né? Acerta. E no final acerta. Bom, é isso, gente. Agora fiquem aí com o comentário cultural do Julinho Bittencourt, como todos os dias. Julinho Bittencourt, editor de cultura aqui da Fórum, fazendo essa análise relacionando cultura e Copa do Mundo. Então fiquem com ele aí. Amanhã a gente está de volta às 19 horas com mais Fórum na Copa. Valeu, gente. Até lá. Boa noite, queridos amigos do Fórum na Copa. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre a Inglaterra e uma das maiores bandas do planeta. Não, se você pensou que eram os Beatles, não são os Beatles. Eu vou falar sobre o Pink Floyd, uma das maiores bandas inglesas e do mundo de todos os tempos, né? Formada em Londres em 1965, ganhou um número infinito de milhões e milhões de seguidores. Eles criaram lá o rock psicodélico, que fica conhecido como rock progressivo, né? A banda começou, na verdade, em 67, só se profissionalizou mesmo um ano depois, com o Syd Barrett nos vocais, na guitarra e nos vocais, Nick Mason na bateria, Roger Waters baixo e Richard Wright teclados e voz. Esses últimos três
ficaram na banda até praticamente o final, né? Com essa formação, eles lançaram um álbum de estreia chamado The Piper at the Gates of Dawn. O David Gilmour entrou para a banda naquele mesmo ano e acabou substituindo o Syd Barrett. Essa história do Syd Barrett é uma tragédia muito conhecida por todos os fãs do Pink Floyd. Ele teve um problema grande de saúde mental, assim, e não conseguiu mais se manter na banda, né? Com a saída do Syd Barrett, o Pink Floyd acabou se tornando com a sua formação clássica, né? E o Roger Waters, o principal letrista e líder temático, ele desenvolvendo os conceitos. Os álbuns do Pink Floyd sempre foram todos conceituais. Entre eles, o mais bem-sucedido de todos, que é esse que eu estou com a camiseta aqui, que é o The Dark Side of the Moon, lançado em 1973. É um dos discos mais vendidos de todos os tempos. Eles fizeram também, a seguir, em 75, Wish You're Here, depois Animals, que dizem que é baseado na Revolução dos Bichos, do Orwell. Aí fizeram The Wall. O The Wall virou um filme maravilhoso do Alan Parker, é um álbum duplo, excelente também, do Pink Floyd. E aí fizeram The Final Cut, o corte final, além de várias trilhas sonoras para filmes, né? Em 1979, o grupo se dissolveu. Cada um foi para um canto e tal. E os três Pink Floyds, depois de muita discussão, muita briga, acabaram ficando na banda. E o Waters, né, Roger Waters, ele acabou seguindo a carreira solo dele. Com essa formação, o Pink Floyd ainda gravou a Momentary Lapse of Reason e The Division Bell. Division Bell é um grande álbum, um grande disco. A Momentary Lapse of Reason, né, o Waters, quando foi perguntado o que ele achou do disco, ele repetiu o nome, que quer dizer um momentário lapso de razão. Ele fez essa piadinha. Em 2005, eles se reuniram novamente e fizeram o álbum The Endless River, que é um álbum que só tem uma canção, o resto dele todo é instrumental, e ele é baseado em material inédito das sessões de gravação do Division Bell, né? O Pink Floyd é uma das maiores bandas de todos os tempos, como eu já falei antes. Eles venderam mais de 250, veja bem, mais de 250 milhões de álbuns no mundo todo. Dark Side of the Moon e o The Wall são os mais vendidos. Eles foram parar no Rock and Roll Hall of Fame em 1996. Eles empilharam sucessos em cima de sucessos e até hoje vale muito a pena ouvir a banda Pink Floyd e vale a pena também ouvir os discos solo do Roger Waters e também do guitarrista Dave